cargo policial militar é um conjunto de deveres e responsabilidades cometidos a um policial do serviço ativo e na reserva? Não. O cargo é só para quem exerce o serviço ativo. Isso aqui está errado. A função policial militar é exercício das obrigações inerentes a cargo? Sim. A função ela é derivada do cargo. Beleza. O militar não pode receber encargos? Errado. Não, o militar pode receber encargos? Pode. Né? Eu recebi muito quando eu era oficial. O civismo e o culto às tradições históricas é considerada manifestação essencial do valor policial? Sim, tem várias, né? Dá uma lida, pessoal, isso sempre cai. E pergunta isso, viu? Sempre pergunta essa questãozinha aqui, você não pode errar. O sentimento de dever, o pudonô é orgulho, né? E o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes a conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos éticos, e dentre eles encontramos respeito à dignidade da pessoa humana. Sim, né? Entre os preceitos éticos eu tenho a dignidade da pessoa humana, isso aqui está correto. O policial militar da ativa é permitido comercializar e tomar parte da administração? Não é permitido. A gente sabe que isso está errado. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à comunidade e à sua segurança, compreendendo essencialmente, e dentre eles encontramos a disciplina e o respeito à hierarquia. E dentre os deveres policiais militares encontramos a disciplina e o respeito à hierarquia. Isso aqui está correto. Vamos lá. O comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige a organização policial militar, certo? Aí vincula-se ao grau hierárquico, é uma prerrogativa impessoal, beleza? Cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe, beleza? Vocês estão notando que eu estou repetindo de novo o estatuto, agora em formato de questões, de certo e errado. Vocês têm que fazer isso. O oficial é preparado para o exercício da carreira para o comando, certo? Os subtenentes auxiliam e complementam atividades oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e administração. Ok. Os cabos e soldados não são essencialmente elementos de execução. Errado. A gente sabe que eles são elementos de execução. Tudo bem? Em um jantar foram servidas 2 opções de carne, boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas. Então, 65 pessoas era o total. Beleza. Dos quais 40 comeram carne de boi. 20 comeram carne de frango. E 10 não comeram nenhuma das carnes. 10 não comeram nenhuma das 2 carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango? Então, vamos na calma de novo. Você vai desenhar 2 diagramas. O diagrama aqui da carne de boi. CB, carne bovina, né? Vai desenhar o diagrama da carne de frango, CF. E você sabe que tem gente do lado de fora aqui, tem um conjunto tá do lado de fora, que é a galera que não gosta de nenhuma dessas 2 carnes. Estou desenhando aqui essa caixinha só para representar. Então, quem não gosta de nenhuma dessas 2 carnes são 10 pessoas. Ó. Nenhuma das 2. Aí aqui é diferente, por quê? Você não tem quantos gostam de carne de boi e carne de frango ao mesmo tempo. Então, fazendo de forma tradicional, vou fazer aqui da tradicional, depois eu mostro outra maneira, você chama de X aqui, você não sabe quantos gostam dos dois, né? Aí, quando você for analisar aqui, ó, essa parte azul aqui é carne bovina. Já tem X contando. Se o total é 40, então aqui vai ser 40 menos X. Mesma coisa, essa parte aqui é carne de frango. Já tem X contando. Então, essa parte aqui é o quê?
20 é o total, já tem x contando 20 menos x. Beleza? Então, assim dá certo, né? Você vai fazer a equação agora, né? Você vai somar tudo, né? Ou seja, vamos somar tudo que está nos conjuntos e fora. 40 menos x, mais 20 menos x, mais o 10 que está do lado de fora, tem que dar o total de pessoas que foram servidas, né? Que são 65 pessoas que ele falou lá no enunciado. Menos x morre com x, menos x mais x dá zero. 40 mais 20, 60, com 10, 70. Então fica 70 menos x igual a 65. O x só pode dar 5, né? Porque 70 menos 5 dá 65, né? Se quiser fazer a continha, 70, o 65 passa para cá, menos 65. E o menos x passa para cá como x. 70 menos 65 igual a 5. Então, 5 igual a x ou x igual a 5? É a mesma coisa, né? Aí ele não quer. Aí a pessoa marca a letra A e erra, né? É o conselho que eu sempre dou. Sempre lê a pergunta para tu não errar besteira. Ó, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango? Então ele quer o quê? Ele quer essa parte aqui, ó. Só carne de boi, porque comeu carne de boi, mas não comeu carne de frango. Porque esse X aqui comeu carne de boi, mas também comeu carne de frango. Então isso aqui que ele está falando, em outras palavras, é somente carne de boi. Então só você saber, o X a gente acabou de achar, que é 5 aqui, ó. Aqui é 40 menos X. 40 menos 5 dá 35. Era justamente o que ele queria. Letra D. Se quiser achar o outro, ó, carne de frango é 20 menos X, que é 5. 20 menos 5 dá 15. Aí dá certo também, tá? Outra maneira de fazer rápido isso é o seguinte. É você somar tudo. Um exemplo, carne de boi é 40, carne de frango é 20, e lá de fora são 10, que não gosta de nenhum. Somando tudo, dá 70. Beleza. Mas o total é 65. Porque teve um excesso. Esse excesso é a interseção. Esse excesso é a interseção. É umzinho para baixo. Interseção é umzinho para baixo. Então é interseção. Essa parte que está no meio. Então o excesso foi quanto? Esse excesso foi 70 menos 65. Porque tinha 65. Como é que está 70? Porque passou. Passou quanto? 5. Então é justamente o que a gente achou aqui. Ó. Aí acharia também assim, né? Mas assim, fazendo por equação também de boa, tanto faz, tá? Mas assim, por que isso é um excesso? Porque quando você pega o conjunto carne de boi, contou, que é 40, e quando você conta carne de frango, contou, que é 20, você percebe que contou duas vezes essa parte aqui, contou tanto em carne de boi quanto em carne de frango, então isso gerou o quê? Um excesso. Então isso que foi a mais é justamente o excesso que é a interseção. É sim, tá? É outra maneira de você perceber esse tipo de questão. Tranquilo? Então fica a dica aí. Um grupo de 200 pessoas respondeu uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Destas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, ou seja, não tem ninguém de fora, todo mundo vai estar dentro desses conjuntos. Qual foi a porcentagem das pessoas que optou apenas por X? Então, na calma. Tem 200 pessoas, 160 optou por X, 80 optou por Y. Então, vamos montar? Tu vai desenhar aqui o X, vai desenhar aqui o Y. Não vai ter ninguém lá de fora, não precisa me estressar. Em vez de fazer pelo aquele X na interseção, eu nem ia chamar de X aqui, porque o conjunto é X, eu ia chamar de outra letra, A, por exemplo. Pode fazer daquele outro jeitinho, mas eu vou fazer pelo excesso, como eu disse a você. O X é 160 e o Y é 80. Quanto somar isso aqui, vai dar 240. Só que o total é 200. Então, qual foi o excesso? O excesso foi 40, né? Que é 240 menos 200. Então, o excesso é 40. Então, esse 40 é justamente essa interseção aqui, ó. Porque foi contado duas vezes. Aí, agora, de boa, tu faz, ó, esse conjunto X aqui, ó,
ele é 160. Já tem 40, então aqui é 160 menos 40 dá 120. Beleza? Conjunto Y aqui, ele todinho é 80. Já tem 40, 80 menos 40 dá 40. E se você quiser conferir, ó, 120 com 40, 160, com 40, 200. Tem que dar as 200 pessoas, né? Aí ele pergunta aqui, ó, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X? Então, apenas por X. Então, ó, apenas X é esses caras aqui, ó, 120, ó, apenas X. Que porcentagem é essa em relação ao total, que é 200? 120 em relação a 200. Pode fazer uma regra de 3, né? 200 está para 100%. 120 está para A. Porque já tem X e Y aí para não confundir. Aí ficaria 200 vezes A é igual a 120 vezes 100, que é 120 acrescido de 2 zeros. Não é isso? Então, multipliquei assim. Corto 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, A é 120 dividido por 2, que é 60%. Letra C. Pode fazer assim por regra de 3, ou poderia fazer assim. Tem gente que faz assim. Esse 120 em relação ao total é uma razão. 120 em relação a 200. É quanto em porcentagem? Só era você dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, que forçaria a aparecer o denominador 100, que é o denominador da porcentagem. Ó. 120 por 2 dá 60 e 200 por 2 dá 100. Ó. 60 por 100 é 60%. Então seria outra lógica aí. Após 3 minutos de realização da anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior em um paciente ansioso, ele pede para aguardar mais um pouco para dar início ao procedimento, pois ainda não está sentindo a pele da região do ângulo mandibular anestesiada. Nesse caso, você explica que isto é causado pela ansiedade e complementa a anestesia do nervo alveolar inferior? Não. Vai aguardar mais um tempo para que essa região também se torne anestesiada? Não. Essa técnica realmente não leva à anestesia da região citada. Irá complementar a técnica com anestesia do nervo milioideu. Isso é causado pela ansiedade e solicita que o paciente respire fundo por alguns momentos para que a anestesia se instale corretamente. Gente, ângulo da mandíbula não é... A região do ângulo da mandíbula não é anestesiada pela técnica do nervo alveolar inferior. Então, essa técnica não vai levar à anestesia da região citada. Se ele quer anestesia da pele, do ângulo da mandíbula ali embaixo, tem que ser nervo facial, né? Então, não é com o alveolar inferior que isso vai se tornar adormecido, não. Em relação à anestesia tópica, assinale a alternativa correta. A anestesia tópica tem pouca profundidade, funcionando mais como placebo. A probabilidade de ocorrência de reações alérgicas com anestésico do grupo éster, como anestésicos tópicos, é grande, o que, de certa forma, limita seu uso. A prilocaína é o único anestésico do grupo das amidas com propriedades anestésicas quando utilizada topicamente. Pelo risco de intoxicação e pela ausência de comprovação de sua eficiência, os anestésicos tópicos não são recomendados. O risco de intoxicação por dose excessiva com o uso de anestésicos tópicos do tipo amida é maior do que o dos tipo ésteres. Isso é um fato. Tá? Letra E. É uma informação importante que a questão nos traz a oportunidade de lembrar. Centros de especialidades odontológicas são estabelecimentos de saúde participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, classificados como clínica especializada ou ambulatório de especialidade. Existem 3 tipos de CEL e cada um deles recebe um valor de incentivo para implantação e custeio repassado pelo Ministério da Saúde. Qual é a alternativa correta em relação ao custo de implementação, número de cadeiras e incentivo mensal para o CEL? Alternativa A, implementação, 60 mil para o CEL tipo 2, de 4 a 6 cadeiras odontológicas, incentivo mensal de 11 mil. B, 120 mil para a implantação do CEL tipo 3, acima de 7 cadeiras, incentivo de 8.250.
C, implementação 75 mil para o CEL tipo 1, com 3 cadeiras odontológicas, incentivo mensal de 19.250. D, implementação de 60 mil para o CEL tipo 1, com 3 cadeiras odontológicas, incentivo mensal de 8.250. Questãozinha ferrada, questão chata, questão decoreba, questãozinha da nossa banca. Qual a alternativa correta da questão 20? Vamos lá. Não dá nem para a gente ir pelo número de cadeira, que é o mais fácil, né? Se a gente fosse ali pelo número da cadeira, excluindo pelo número de cadeira, não vai adiantar. Convencidos? Exatamente, implementação 60 mil para o CEL tipo 1, com 3 cadeiras, incentivo mensal de 8.250.